Comerciantes de um movimentado cruzamento nos Campos Elíseos, na zona norte de Ribeirão, estão preocupados com alto risco de acidentes. A sinalização no local não é boa e muita gente acaba virando na contramão. O Paulo tem um comércio bem na esquina das ruas Monsenhor Siqueira e Paraíba. Todos os dias ele presencia infrações de trânsito graves. As câmeras de segurança do estabelecimento já registraram diversas vezes os carros virando na contramão. Após a abertura da Francisco Junqueira para Paraíba, como via de acesso da José Bonifácio para a Rua Paraíba, o fluxo de carro aumentou bastante. Porém, a sinalização aqui na Rua Paraíba, as placas estão mal sinalizadas, as pinturas estão apagadas. E o que acontece? A pessoa acaba vindo pela Monsenhor Siqueira e virando a Rua Paraíba na contramão para ter acesso a Francisco Junqueira ou até por um engano de não ver a sinalização. O grande problema, segundo os comerciantes, é que as duas ruas paralelas possuem o mesmo sentido. Tanto a Paraíba, que é essa aqui onde nós estamos, quanto a Sergipe, que é a de trás, sobem. Isso acaba confundindo o motorista. O que piora ainda mais a situação é que a placa, que deveria indicar a direção correta da rua, não está tão visível quanto deveria. O pare no solo está bem distante da faixa, a placa de sinalização, a pintura dela está bem apagada. Tá? Então eu acho que deveria ser feita uma substituição de placa e verificar essa sinalização de solo para evitar acidentes que podem estar acontecendo, como já aconteceu. Eu acho que poderia pôr uma sinalização um pouco melhor. O normal seria a rua de lá, a de cá sobe, a de lá desce. Perfeito? Então, isso daí eu acho que está errado. Porque duas ruas subindo na mesma sequência, a pessoa, a tendência é vir e querer virar. Um pouco a desatenção das pessoas mesmo. O perigo é muito grande. E nesse caso, os comércios que ficam nas esquinas são os mais vulneráveis. A coisa aqui tá feia nesse pedacinho aqui, ó. Eu não sei como ainda não deu batida de frente aqui. Nós costumávamos sentar aqui para tomar cerveja, paramos. Não tem como você ficar aqui à tarde, uma hora dessa. A tardezinha é perigoso. Muitas vezes nós vamos atravessar, a gente vai ter acesso para comprar um Manitex, um refrigerante. Nós temos que ter bastante cuidado para não ser atropelado, como já houve casos aqui também. Pagamos os nossos impostos em dia, tá? Uma tributação altíssima para a nossa cidade, IPTU aumentando todos os anos e atitude nenhuma por parte do poder público. O advogado especialista no assunto afirma que o Código de Trânsito brasileiro defende que a sinalização deve ser clara e visível. No caso de ficar evidenciado que houve uma falha na prestação do serviço por parte da Transerp, do município de Ribeirão Preto, eles serão responsabilizados. Havendo um nexo de causalidade entre o acidente e a falta de sinalização, a Transerp vai ser responsabilizada por eventuais danos de ordem material e imaterial desses eventuais acidentes. Ele orienta que os motoristas e comerciantes acionem a Transerp através de um requerimento que existe no site da Prefeitura. Caso o problema continue, até as infrações cometidas podem ser questionadas. Havendo multas em locais com ausência ou falha de sinalização, essas multas podem ser anuladas. Portanto, os condutores podem entrar com recursos pleiteando a anulação dessas multas por falta de sinalização. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp informou que vai enviar uma equipe ao local. Para falar mais sobre esse assunto, já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, Anderson Manzoli, ele que é engenheiro civil. Mas olha, apesar das placas de sinalização existirem, a principal delas, que é, claro, a que mostra aí o sentido da rua, está quase toda apagada. Providências precisam ser tomadas de forma urgente, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, André. Sim. O que acontece é que o nosso sistema viário, normalmente ele trabalha com sentidos que se alternam. Quando você tem uma situação atípica, é necessário que você faça uma sinalização que fique mais evidente. Aí, no caso, o que a gente percebe é que isso não aconteceu. O sistema viário aí, ele contemplaria com certeza uma placa com uma sinalização que chamaria muito mais atenção do que essa que está. Além de tudo, essa que está apagada. Então, sim, existe aí uma omissão do poder público em tentar proteger de forma mais acentuada os usuários dessa região. E nós estamos falando de um cruzamento ali com muitos comércios no entorno, uma região bem movimentada da cidade. Qualquer falha na sinalização pode ser fatal. Com certeza. Então, é um local aí que as próprias câmeras aí já mostraram que é um local que está muito propício a acontecer acidente, porque as pessoas, elas muitas vezes estão dirigindo, e não que isso esteja certo, mas elas colocam às vezes no modo automático de dirigir,
E quando ela vê que a sinalização está apontando para um lado, um sentido de direção, ela automaticamente acha que na próxima rua ela poderá fazer a conversão. E aí você associa isso a uma sinalização insuficiente, apagada, a pessoa ela é induzida ao erro. Então, essa situação não pode permanecer desse jeito. A sinalização tem que alertar a pessoa que à frente existe uma atipicidade, algo atípico no sistema viário e que ela não pode fazer aquela conversão. E aí, no caso, nós podemos ver lá que isso não foi contemplado. E é justamente isso que eu queria abordar com você agora, Manzolli, porque as duas ruas elas são paralelas, né? A Paraíba e a Sergipe, elas possuem então esse mesmo sentido. Isso confunde o motorista, principalmente aquele que vem de fora de Ribeirão. Com certeza, porque veja, ele às vezes quer entrar na avenida principal e a tendência natural é, ao ver a primeira que é contramão, ele na segunda ele já vai tentar fazer a entrada e não vai prestar a atenção que deveria, procurando alguma placa que indique que é contramão. Então, ali a sinalização ela tem que ser redobrada, ela tem que ser bem evidente e saltar aos olhos para não induzir o motorista ao erro. E, infelizmente, esse tipo de problema de sinalização não é exclusivo aí desse cruzamento. A gente está falando, então, de placas e pinturas de solo que devem receber atenção com frequência da Transerp. Com certeza. Veja, não é difícil você colocar tudo numa espécie de planilha, onde você consegue verificar os pontos da cidade onde existe o maior tipo de conflito de trânsito, que pode ser acidentes de trânsito, pode ser locais que o motorista fica confuso em como fazer a manobra. Então, nesses locais, a Transerp ela tem que ser muito mais atenta, a prefeitura tem que estar muito mais atenta e melhorar a comunicação com o usuário da via. Os comerciantes, quem mora aí perto desse cruzamento, diz que além de o pessoal fazer essa conversão errada, usa muito o celular, fica ali com o celular ao volante. A gente também tem que chamar a atenção desse pessoal, né? Redobrar a atenção no trânsito, né, Manzolli? Com certeza. Veja, não estamos tirando a culpa do motorista. O que nós estamos dizendo é que o sistema viário ele tem que contemplar, aumentar a segurança do usuário, ressaltando os perigos que vêm à frente. Mas é claro, o motorista precisa fazer a parte dele, que é dirigir com atenção e ficar atento à sinalização. E não é de hoje que o Jornal da Clube mostra vários acidentes, reclamações, até, eu acho que se não me falha a memória, na semana passada nós mostramos um cruzamento problemático ali no Irajá e a prefeitura coloca o semáforo na via de cima que não tinha acidente, mas na via de baixo, onde ocorre acidente com frequência, não coloca. É preciso a Transerp ouvir a população nesses casos também, né, Manzolli? Exatamente. Veja, quando você coloca apenas um pessoal técnico que está atrás de um computador ou apenas olhando um mapa que está impresso, e não vai até o local para fazer uma investigação um pouco mais acurada, mais precisa, corre esses riscos. Então, veja, a população que está pagando o imposto, ela também precisa ser ouvida. Muitos países, inclusive, colocam no próprio site da prefeitura um local onde as pessoas podem estar colocando essas reclamações e essas observações. Então, um bom projeto de engenharia não é aquele onde apenas o engenheiro toma, ou o engenheiro ou o arquiteto toma uma decisão unilateral e impõe um tipo de sinalização ou um tipo de situação, mas é aquele que convida a população a ser participativa e dar a sua opinião. Isso é extremamente importante. Com certeza, se tomássemos esses bons costumes, nós teríamos um sistema viário muito mais protetivo para as pessoas e muito mais harmônico também. Anderson Manzolli, engenheiro civil, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, parceria aqui com o Jornal da Clube. Grande abraço, ótima semana. Obrigado. Até mais.